Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Hoje eu vou explicar um pouquinho como funciona a consulta envolvendo tabelas. Aqui a gente tem um modelo de tabela que a gente consegue explicar melhor como funciona essa consulta envolvendo tabelas. A gente vai ter a nossa primeira tabela, chamada de tabela unidade, ou TB unidade, onde a gente tem a chave primária, que é a primary key, que é referente ao ID, e a gente tem outras informações, como CEP, bairro, número, envolvendo ao endereço daquela unidade e onde ela se localiza, né? Logo em seguida também, a gente vai ter a tabela curso por unidade. Essa tabela curso por unidade é onde a gente vai trabalhar referente a todas as informações das outras tabelas. Como, por exemplo, a gente tem a tabela turno, a gente tem a tabela curso, e todas elas têm a chave primária e o nome, tanto do curso quanto do turno, e a gente vai fazer o link dessas tabelas. Usando o quê? Usando a Forever Key, ou chave estrangeira. Essa chave estrangeira, a gente vai abrigar ela na tabela curso por unidade, onde a gente vai ter o número de vagas que tem por unidade, e a gente vai ter ali as chaves estrangeiras, sendo, né, o ID unidade, o ID turno e o ID curso, puxando as chaves primárias das outras tabelas e linkando numa tabela só. Assim a gente consegue separar melhor o conteúdo que tem nas nossas tabelas. Agora a gente vai explicar um pouco sobre como funciona o modelo de dados. O modelo de dados possui representação gráfica dos atributos das tabelas, os tipos de dados e os relacionamentos entre as tabelas. Agora a gente vai trabalhar também um pouco sobre a seleção da tabela, dos dados da tabela. Então a gente vai usar um select from TB turno para a gente conseguir visualizar todas as informações que tem dentro dessa tabela. Ou seja, a gente vai ter o ID, que é a chave primária, e a gente vai também ter o nome, que vai ser referente aos turnos que a gente tem. Então a gente tem o matutino, vespertino, noturno e EAD. A chave primária é usada para identificar unicamente um registro da tabela. A PK, ou primary key, é chamada de identificador. Ou seja, agora no exemplo, a gente vai ver que é impossível a gente conseguir inserir um registro que possui ID igual a 2, porque o SGBD não aceita chaves repetidas. Ou seja, a chave que a gente tem ali do nosso ID, nosso identificador, ele já existe já dentro da nossa tabela. Ou seja, a gente não vai conseguir adicionar outro dado com o mesmo ID, somente com um ID diferente. Agora a gente vai explicar um pouco sobre consulta envolvendo mais de uma tabela. Em um modelo de dados bem organizado, os dados estão distribuídos. Para fazer a consulta nos dados, é necessário incluir as tabelas no termo from da cláusula select. A cláusula a seguir retorna os cursos de cada unidade. Dessa forma, foi necessário envolver as tabelas TB unidade, TB curso e TB curso por unidade no termo from. Cada tabela é um conjunto e o termo from faz o produto cartesiano dos conjuntos, como as tabelas possuem as seguintes quantidades de registros. A tabela unidade possui 75 registros, a tabela curso possui 84 registros e curso por unidade possui 454 registros. Então o produto cartesiano das tabelas ao total será de 2.860.200 registros. O produto cartesiano possui todas as combinações possíveis entre os registros. Cabe a nós usar o termo where para filtrar os registros que satisfazem as nossas necessidades. Quando estamos ligando as duas tabelas, colocamos no filtro a comparação entre a primary key e a forever key, ou seja, a chave primária e a chave estrangeira. Como, por exemplo, a gente tem aqui a tabela unidade.id, ou seja, a gente tem a tabela unidade e a coluna ID daquela tabela. E a gente está igualando ela com a tabela curso por unidade com a coluna ID unidade, ou seja, as duas se conversam, porque uma é chave primária e outra é chave estrangeira. E elas estão linkadas para fazer o registro da tabela unidade com os registros da curso por unidade. Assim é a mesma coisa na linha de baixo, que a gente faz a mesma situação de fazer a mesma ligação entre as tabelas, só que em uma tabela diferente, que seria a tabela curso. Então a gente vai estar ligando o curso com o curso por unidade. Usando o quê? Usando a chave primária. Agora, no exato momento, eu vou estar explicando melhor sobre como usar isso. Então vou estar selecionando a coluna unidade e a coluna curso das tabelas unidade, curso e curso por unidade, onde eu estou linkando o ID da tabela unidade com o ID unidade da tabela curso por unidade e também estou linkando o ID da tabela curso com o ID curso da tabela curso por unidade, ordenando assim por unidade em ordem crescente, ou seja, do A
até o Z e o curso também. Fazendo isso, eu consigo fazer uma seleção de todos os cursos para cada unidade que eu tenho. Ao total, eu vou ter aí uma consulta com 454 registros ao total. Com isso, eu consigo filtrar melhor as minhas 4 tabelas que eu tenho numa tabela só, com cada dado específico que eu quero ou que eu necessite. Quando existe no termo from tabelas que possuem o mesmo nome da coluna, ou seja, eu tenho uma tabela com a coluna ID e eu tenho uma outra tabela com o mesmo nome de coluna, a gente precisa necessariamente colocar o nome da coluna depois do nome da tabela, ou o nome da tabela antes do nome da coluna. Por exemplo, tbcurso.id. Para isso, a gente consegue puxar o dado diretamente daquela tabela em específico. Senão, nosso código ali dentro do banco de dados ele vai dar erro. Para simplificar, também podemos usar o comando as. Ou seja, a gente vai estar usando esse comando para renomear a tabela no âmbito da consulta. Com isso, a gente consegue simplificar e deixar de forma mais fácil visualizar o nosso banco. A gente consegue definir aquela tabela como um nome específico naquele âmbito da consulta. Agora vamos começar a fazer os exercícios. O primeiro exercício ele pede para a gente fazer uma consulta para listar os cursos disponíveis no município de Jacareí. Ou seja, a gente vai ter que filtrar no termo where da cláusula somente o nome do município. E a gente também vai ter que apresentar o resultado ordenado em ordem alfabética, renomear a coluna para curso. Estaremos fazendo a seleção usando, dentro do where, o alike para definir somente o campo que a gente quer. Ou seja, como a gente só quer o curso dentro do município de Jacareí, iremos usar tbunidade ponto unidade para a gente filtrar o que? Que a gente só quer os dados da coluna unidade dentro da tabela unidade, sendo aqueles dados somente Jacareí, ou seja, alike, aspas simples, porcentagem e a palavra Jacareí, que é o nosso município. Logo após também, iremos fazer o que? Iremos mudar um pouco a formatação do nosso código. Ou seja, ali dentro do select, a gente vai tirar a unidade e deixar só o nome como curso, e embaixo a ordenação também. Com isso, a gente consegue fazer com que apareça somente o curso e não apareça o nome e o curso. Para o segundo exercício, a gente precisa fazer uma alteração no exercício 1 para mostrar o turno de cada curso. Dentro do select, a gente vai mudar o tbcurso e colocar tbcurso.nome e a gente vai também adicionar o tbturno.nome. No from, a gente vai botar o tbturno para a gente puxar da tabela turno, os turnos. E lá embaixo, no order by, a gente vai definir também turno e também dentro do where, a gente vai botar como turno.id igual a tbcurso por unidade, .id turno, ou também a gente pode definir como mostra o exemplo. Agora no exercício 3, a gente precisa fazer uma consulta para listar as unidades que possuem o curso de gestão financeira. Com isso, ele pede também para a gente usar o termo distinct para evitar repetições. Com isso, a gente vai no select colocar select distinct unidade as unidade. Também vamos colocar lá embaixo no termo que está o alike, a gente vai colocar como tbcurso.nome e vai colocar alike gestão financeira. Também vamos ordenar para que apareça somente a unidade. Com isso, é para realmente aparecer somente o que o exercício se pede, que serão 3 unidades que possuem o curso de gestão financeira. Agora no exercício 4, a gente vai ter que fazer uma alteração simples, que é trocar a unidade por turno. Ou seja, iremos colocar no select tbturno.nome como turno, que é como ele pede para definir a coluna como turno, e lá embaixo order by, ou seja, a organização tem que ser também como turno. No exercício 5 é mais tranquilo também. Iremos usar uma consulta que mostre a quantidade de cursos por turno, ou seja, iremos usar o group by e a função também count. Com isso, iremos definir no count tbcurso por unidade .id curso, ou seja, definindo que precisamos da quantidade de cursos. Iremos usar também o group by igual a turno, porque a gente vai definir o grupo como turno. Com isso, a gente vai conseguir fazer um link entre os dois e fazer um cálculo de quantidade que tem de curso por turno. Agora no exercício 6, ele é praticamente igual ao exercício 5. A única mudança que a gente tem
é trocar o count por sum, e dentro ali do sum, a gente vai colocar TB curso por unidade, ponto vaga, porque a gente quer as vagas que tem por turno. Com isso, a gente vai ter ali nosso resultado do turno e as vagas. No exercício 7, precisamos fazer uma consulta que liste os turnos de cada unidade. Com isso, iremos usar o que? Select unidade as unidade, tbturno.nome as turno. E lá embaixo, iremos agrupar num group by, como unidade e turno. Com isso, teremos 211 registros, sendo unidade e turno. No exercício 8, é somente uma alteração do exercício 7. Iremos adicionar o count para poder mostrar a quantidade de cursos por turno. Ou seja, iremos usar ali um count tbcurso por unidade, ponto id curso, e com isso iremos conseguir definir o curso por unidade por turno. No exercício 9, iremos adicionar o having para que a gente consiga fazer o quê? Que a quantidade de curso que a gente tem por turno seja somente o número 5. Com isso, iremos adicionar having count tbcurso por unidade id curso igual a 5. Com isso, teremos nosso filtro. No exercício 10, teremos que adicionar dentro do where um iLike, ou seja, iremos colocar end tbturno.nome iLike, aspas simples, porcentagem, matutino, para que assim a gente consiga filtrar somente os registros de turno matutino das unidades para cada turno.